Boa noite a todos. Com muito carinho, nós vamos iniciar o nosso evangelho de hoje, do União Espírita Luz Divina, com a participação de alunos, trabalhadores, convidados. Que seja uma noite de muita ternura, de muita graça, na certeza de que o Dr. Anselmo e toda a sua equipe, envolvendo a todos, visitando os lares de todos os trabalhadores da casa, todos aqueles que algum dia já passaram pelo tratamento, sintam nesse momento essa ponte de luz que vai até os seus lares e que a caravana socorrista possa adentrar, harmonizar, acolher, acalmar e fortalecer a sua fé. Nós vamos pedir agora para o nosso amigo Fernando fazer a música da prece inicial. Ele vai fechar a câmera para o som ficar melhor. Fernando, é com você. Boa noite a todos, mais uma vez, né? É um prazer estar com vocês aqui. Espero contribuir com a música e fazer com que ela chegue até vocês com boas vibrações, né? Para a gente melhorar o nosso estado de espírito e a nossa condição. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um alto tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar,
decidindo pela estrada, que ao fim dá vai dar em nada. Nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Se eu quiser falar com Deus, tenho Gratidão, que amigo, meu corpo. que essa energia amorosa que envolveu a todos fortaleça a Beth e a Dani, que vão conversar com a gente hoje. Então, boa noite, amigos. Nós vamos hoje falar sobre o luto. Os tópicos que serão abordados serão o medo da morte, o contexto histórico, o luto como processo emocional, as 5 fases do luto, como o luto se manifesta em nosso corpo, o luto em tempos de pandemia, como viver o luto com dignidade, o que evitar falar e fazer aos enlutados, como lidar com quem está em luto e oração pelas pessoas a quem tivemos afeição, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 63. Então, Luz, se você puder pôr o slide 2, a Daniela vai falar sobre o medo da morte. Boa noite a todos. Tem muita coisa para falar nesse tópico, então eu vou tentar ser bastante objetiva aqui e não ficar enrolando. Os pesquisadores de várias épocas constataram em diversos estudos que o medo da morte ele se compraz de 3 medos principais. O primeiro é o medo de deixar de existir, de que nada mais, de que eu me vá quando eu realmente morrer, e de que nada sobre de mim. O segundo é o medo do desconhecido, né? Nós que somos espíritas, nós temos um entendimento diferente, mas para quem tem uma fundação religiosa diferente, ou para quem não acredita, as pessoas não sabem o que tem do outro lado. Eu acho que isso é uma das, né, como foi constatado por esses pesquisadores, é um dos grandes medos que as pessoas têm, de maneira geral, de não saber o que as espera do outro lado, se existe um outro lado. E o terceiro medo é o medo de perder pessoas queridas. Então, lógico, todos nós temos laços afetivos, família, esposo, esposa, filhos, e ninguém gosta da ideia de perder um ente querido. Felizmente, para nós que temos conhecimento da doutrina espírita, nós vemos que o Evangelho, o Pentateuco, de uma maneira geral, ele responde a esses medos de uma maneira muito clara, muito simples e muito consoladora também. O livro Céu e Inferno, ele tem no capítulo 2 uma notinha de rodapé que disse que essa impressão negativa que nós temos da morte, que a maioria das pessoas tem da morte, ela foi intencional. O objetivo em colocar medo nas pessoas da morte era para que elas se comportassem bem. Então, era uma maneira de manipular as pessoas através do medo, e várias instituições religiosas controlavam as pessoas, principalmente as mais brutas, as mais rebeldes, através desse princípio do medo, né?
E essa noção de medo da morte, ela se espalhou por escolas, ela se espalhou por vários tipos de instituições na sociedade e acabou se tornando uma tradição. Então, até os meados do século XIX, essa estratégia funcionou muito bem, porque principalmente a Igreja Católica, que dominou uma grande parte do planeta por muitos séculos, realmente foi uma das instituições que mais generalizou essa noção de medo do inferno, de medo da morte. E até hoje nós trazemos um pouco dessas tradições, mesmo de maneira inconsciente, né? Então, quantas vezes a gente não ouve as pessoas falarem assim com as criancinhas: olha, não faz assim não, que papai do céu castiga. Olha, não faz assim não, porque papai do céu vai ficar triste com você. Essas noções, essas coisas que a gente fala de uma maneira natural e meio sem pensar, elas vêm de muito tempo atrás e acabam ainda permeando essa noção do medo e de que a morte é uma coisa negativa. Agora, a doutrina espírita, maravilhosa e consoladora que é, ela nos responde sobre esses medos, como eu falei. Então, no Evangelho, deixa eu ver aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui falando sobre uma página que fala sobre os laços de família. E há uma resposta ao medo de perder entes queridos. Então, o Evangelho nos diz que os laços de família, eles não são destruídos pela reencarnação, como certas pessoas pensam. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. Entenda-se de que se trata aqui da afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Então, o Evangelho é bem claro a nos dizer que o corpo sim padece, mas o espírito não. E aí, o Livro dos Espíritos, ele nos diz sobre o medo de deixar de existir. Nas perguntas 153, ele diz assim: em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, de novo, de uma maneira bastante simples, ele nos responde, ele nos dá uma informação concreta sobre esse medo de deixar de existir. E aí, na pergunta 941, ele nos diz assim: o medo da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor, visto que elas têm diante de si o futuro? É errado que tenham esse temor. Todavia, que queres tu? Procuram persuadi-las em sua juventude de que há um inferno e um paraíso, mas que é mais certo que elas irão para o inferno, porque lhe dizem que o que está na natureza é um pecado mortal para a alma. Então, quando se tornam grandes, se têm um pouco de julgamento, não podem admitir isso e se tornam ateias ou materialistas. É assim que a conduzem a crer que fora da vida presente não há mais nada. Quanto às que persistiram em suas crenças da infância, elas temem esse fogo eterno que as deve queimar sem as destruir. A morte não inspira ao justo nenhum medo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança o faz esperar uma vida melhor, e a caridade a qual a praticou a lei dá-lhe a certeza de que não reencontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser do qual deva temer e olhar. A segunda questão que o Evangelho e o Livro dos Espíritos nos responde é sobre o medo da dor da morte. E na questão 154, o Livro dos Espíritos nos diz: a separação da alma e do corpo é dolorosa? O corpo não sofre, frequentemente, mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte.
os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim de seu exílio. E a espiritualidade é muito maravilhosa, né, gente? Ontem à noite eu liguei a televisão e no momento que eu liguei a televisão, eu comecei a assistir um documentário que se chama A Morte Não É Senão um Sonho. E um documentário que foi realizado por um médico trabalhando num centro paliativo em Buffalo, Nova York, e ele entrevistava as pessoas que estavam prestes a morrer, que estavam tendo sonhos muito lúcidos com seus entes queridos, e todos eles relatavam esses sonhos como muito realistas e como muito consoladores. E num lugar onde nós vemos que a morte ela está ali presente, né, diariamente, num centro como aquele, todas as pessoas que foram entrevistadas se sentiam felizes e consoladas e em paz por estarem naquele momento ali, podendo vivenciar aquela experiência junto com seus entes queridos que já haviam partido. Então, para mim foi muito tocante ver aquele documentário, justamente na véspera de falar sobre essa questão do luto. Foi bastante interessante. E muito consolador, né? Muito consolador saber daquilo. E no próximo slide, eu vou continuar falando um pouquinho sobre o contexto histórico de como é que a morte, o conceito da morte, ele se desenvolveu com o passar do tempo aqui no planeta Terra. Então, já os neandertais, né, os povos pré-históricos, enterravam os seus mortos juntos. Eles cobriam os seus mortos com várias pedras para protegê-los de animais, mas também para que eles não voltassem à vida terrena. E conforme esses povos pré-históricos foram se desenvolvendo com a criação de vasilhas cerâmicas, depois de pedras, de ferramentas, de ossos, de metais, eles foram colocando esses artigos junto com os seus mortos, como se fosse um enxoval funerário. E uma outra curiosidade é que, principalmente os neandertais, eles acreditavam já na vida após a morte, que a pessoa iria renascer, então eles enterravam os seus mortos na posição fetal. Passando depois para a antiguidade, os egípcios, eles tinham uma visão muito natural sobre a morte. Então, eles ensinavam cada indivíduo da sociedade a pensar, agir e sentir em relação à morte. Eles acreditavam no mundo das profundezas e, como a maioria das civilizações, eles enterravam as suas pessoas importantes em túmulos de grande reconhecimento. E a gente sabe que no caso deles foram as pirâmides. E também tinham essa prática de enterrar, junto com a pessoa, os seus artigos preferidos. Os antigos de Constantinopla, eles mantinham os cemitérios afastados das cidades e das suas vilas. Haviam vários cultos, várias honrarias que eles prestavam às pessoas que haviam partido. Mas eles tinham, com essas honrarias, o objetivo de manter essas pessoas do lado de lá. Eles não queriam que essas pessoas voltassem para perturbar os vivos, e eles achavam que se a pessoa retornasse, seria uma coisa ruim. Já na Idade Média, a morte, ela continuava sendo entendida como uma coisa natural, que fazia parte do ciclo da vida. E as cidades, elas foram se desenvolvendo com os cemitérios já fazendo parte da cidade, já colocados no centro da cidade, né? E nesse período da Idade Média, muitas cidades eram dominadas pela Igreja Católica. Então, nós começamos a ver que já havia uma questão de status em relação até as pessoas mortas, né? Então, as pessoas de grande importância social, política, acabavam sendo enterradas dentro das próprias igrejas.
E hoje, principalmente na Europa, quando a gente vai conhecer as grandes catedrais, é muito comum nós vermos reis, rainhas, santos, pessoas de alta importância enterradas em túmulos dentro dessas igrejas e dessas catedrais. E aí as pessoas, né, do próximo nível social eram então enterradas do lado da igreja. E aí as pessoas comuns, que não tinham nenhum significado social, elas acabavam sendo enterradas em valas públicas que permaneciam abertas até que se enchessem. E no meio de tudo isso, né, dessas valas que estavam permanentes ali no centro das cidades, aconteciam várias festas, que a gente pode considerar como se fosse um carnaval, né, equivalente a um carnaval do dia de hoje. Então, era uma parte da cultura que vinha dessa tradição pagã, então não havia nenhum sentimento de religiosidade em relação a essas pessoas que estavam falecidas ali. Aí no século XIII, XIV, nós começamos a ver várias situações que surgiram no planeta que criaram a morte em massa. Uma delas foi a peste bubônica. Várias sociedades, ao mesmo tempo, estavam sofrendo de fome, de seca, de fome. Nesse mesmo período, nós tivemos as cruzadas e a Inquisição. E a morte, ela começou a ser vista pelas pessoas como uma ameaça, não mais como uma parte natural do ciclo da vida, mas como uma ameaça à vida, porque eles estavam no momento em que eles corriam vários perigos de morte certa, né? E até o século XVIII, nesse período todo, as pessoas também tinham essa crença de que se elas fossem enterradas perto de um túmulo de um santo, de uma pessoa considerada santa pela igreja, elas sofreriam a intercessão desse santo para que fossem salvas. Então, isso também acabava sendo reservado para quem podia pagar, para quem tinha um status social, econômico mais elevado. E no final das contas, as pessoas que não tinham esses bens para doar para a igreja acabavam aí voltando para essas valas que a gente comentou antes, e essas valas eram enormes, elas continham de 1.200 a 1.500 corpos, permanecendo ali abertos até que ficassem cheias para depois poder ser fechadas. E aí, comecinho do século XIX, com o desenvolvimento da sociedade, da industrialização da sociedade, desenvolvimento de questões de higiene e de medicina, a sociedade começou a realmente fazer uma separação dos mortos e dos vivos, né? Então, o corpo morto começou a ser referenciado como algo que causa doença, algo que está contaminado. E aí surgiram vários protocolos que nós temos hoje em dia até, né, permanentes aí nas nossas tradições em vários lugares do mundo. Então, esse é um pouquinho do contexto histórico da morte. Bom, então esse próximo slide fala que o luto é um processo emocional, não é algo assim acabado, fechado. Ele tem um começo, um meio e um fim. Esse processo desenvolve as nossas emoções, pode durar mais ou menos tempo, dependendo de uma série de fatores, e é decorrente das perdas, não só de entes queridos, mas de relacionamentos, de empregos, de oportunidades, tudo isso também é considerado luto. E as perdas acabam levando a rompimento dos nossos hábitos, a necessidade de nos adaptarmos a novas rotinas. Isso é muito ameaçador. Nós acabamos nos sentindo vulneráveis, acabamos nos sentindo tristes, angustiados. Por isso que a morte é esse assunto tão doloroso em que as pessoas evitam falar.
E a gente vê, né? Antigamente as pessoas morriam em casa, o velório era feito em casa, havia oportunidade de despedidas, de reconciliações. Hoje não, hoje as pessoas, muitas morrem nos hospitais, nas UTIs, longe de seus entes queridos. As crianças não vão visitar, não há essas oportunidades de reconciliações, de despedidas. Então, a morte, se ela já era um tabu, hoje em dia se tornou um tabu ainda maior. A psicóloga Lenise Maria Brandão escreveu um livro, Psicologia Hospitalar. Ela diz assim, é muito interessante, que o medo da morte tem uma função de nos estimular a vontade de viver, de nos despertar para uma vida mais plena e mais significativa. Porque quando a gente pensa na finitude desse corpo físico, nós acabamos refletindo, mas e a minha alma, né? Para onde ela vai? De onde eu vim? Como é que eu estou vivendo? Então a gente faz essa autoavaliação que nos leva a transformar as nossas crenças, os nossos valores. Então, o Confúcio, filósofo chinês, viveu no século V a.C., tem aquela frase que muita gente já deve ter ouvido falar: quando você nasceu, você chorou e o mundo se alegrou. Viva a sua vida de modo que quando você morrer, o mundo chore e você sorria. Então, ele está nos dizendo para que vivamos uma vida gratificante, uma vida plena, cheia de boas obras. E aí, no próximo slide, a gente vai falar das 5 fases do luto. Esse conceito foi elaborado pela psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross. Ela acompanhava pacientes terminais nos hospitais e ela também fala, né, que o luto é decorrente de perdas de familiares, de amigos, perda da saúde, perda do casamento. Então, essas 5 fases são a negação, a raiva, a negociação, depressão e aceitação. Então, é um processo. E não é linear. Ah, eu vou, né, num tempo maior ou menor, da negação, vou para a raiva, vou para a negociação, vou para a depressão, vou para a aceitação. Não, às vezes a gente transita nessas fases. Por exemplo, pode ser que eu já esteja lá na aceitação, mas aí dependendo do meu estado de humor, ou então uma data comemorativa que traz aquela lembrança daquela pessoa querida, me faz voltar a fases anteriores. Mas num processo normal, ele vai caminhando até a aceitação, né? Mas não assim, passo a passo, né? Vai e volta, né? E cada fase pode levar horas a anos, dependendo da pessoa, dependendo do ente querido que partiu, de como partiu. Então vamos falar um pouquinho de cada uma dessas fases. A negação. Então a dor da perda é tão grande que a pessoa leva um choque. E o choque é um mecanismo, a negação é um mecanismo de defesa da nossa psique, para que a gente sobreviva, assim, tipo, não entre em surto. Então, nesse momento de negação, nos primeiros frações de segundos, a gente deve pensar assim: ah, eu não ouvi direito, ah, deve ter havido algum engano, isso não está acontecendo. Tem pessoas que desmaiam, que perdem a consciência, também é um mecanismo de proteção, né, o desmaio. Mas o tempo vai passando e a pessoa cai na real, né? Ela percebe que isso realmente aconteceu, que ela perdeu, né, o seu ente querido, vamos dizer assim, e aí ela entra no processo de raiva. No começo, essa raiva é dirigida para fora. Então ela culpa Deus, culpa os médicos, culpa a família. A raiva é uma emoção que vem lá do nosso inconsciente, mas também tem uma função, é uma âncora para que a gente fique com os pés no chão, para que a gente se mantenha na realidade. Mas o tempo passa, a raiva como energia também vai se dissipando, essa emoção vai se acalmando, e aí a razão, raciocínio, acaba se estabelecendo, e por conta, né, desse raciocínio, a gente começa a negociar, né? A gente faz barganhas com Deus, com o destino, porque
porque a gente não gostaria que essas coisas tivessem acontecido. A gente, no fundo, quer buscar uma solução. Então a gente fica pensando, mas e se eu fizesse isso ou aquilo? E muitas vezes a gente entra numa autoculpa, numa autopunição, e aí a raiva acaba se transformando numa raiva que é dirigida para nós mesmos. E aí a gente entra para a próxima fase, que é a depressão, que é uma situação de tristeza permanente, quando a pessoa não tem interesse em nada, ela se isola. Se a depressão é mais leve, um apoio social pode ajudá-la a sair desse estado. Mas se é uma depressão intensa, então ela pode precisar de terapia, de medicação. Mas assim, ela se tratando, ela volta ao presente, né? Ela retoma a sua vida cotidiana, ela sai da depressão e entra nessa fase de aceitação. Ela se adapta à situação da falta do ente querido, ou do casamento que acabou, do emprego que se foi, e a partir dessa aceitação ela passa a ver novas perspectivas na sua vida. Então, tudo isso é um processo que precisa ser vivido, precisa ser sentido, precisa ser compreendido para que se torne um luto saudável. Porque se a gente sufoca a dor, se a gente se isola, se a gente se culpa, ai meu Deus, será que eu fiz tudo o que eu podia, né? A gente não sai da depressão e entra num luto patológico, e aí vai precisar dessa ajuda médica. E a doutrina espírita, né, tão esclarecedora, tão consoladora, nos ajuda a elaborar essas 5 fases e chegar na fase da aceitação com mais tranquilidade e até em menos tempo. E aí a gente vai falar sobre as crianças, né? Dependendo da idade da criança, ela tem um entendimento diferente do que está acontecendo ao seu redor. Mas, de qualquer forma, ela percebe que houve mudança no ambiente, ela percebe que houve mudança nas emoções das pessoas. Então, os adultos precisam muito conversar com ela, explicar-lhe o que está acontecendo, dizer-lhe de uma forma natural, com palavras simples, que a morte faz parte da vida, é tudo um ciclo. E tem muita coisa que os adultos falam e que podem trazer prejuízos e nem sabem que estão trazendo, podem trazer traumas nessas crianças. Por exemplo, o adulto fala assim para a criança: né, dormiu para sempre, descansou. Mas a criança pode ficar até com medo de dormir. Ela pensa: e se eu dormir para sempre também, não volto mais? Ou então, o fulano de tal, seu avô dormiu para sempre, dormiu. Ela fica esperando que um dia ele acorde e volte. Então isso não é trabalhado, não se fecha. Ou tipo assim, né? Sua avó fez uma longa viagem, foi embora. A criança também pode pensar assim: nossa, será que todo mundo que vai viajar nunca mais vão voltar? Vai voltar, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, precisa sempre esclarecer com palavras simples e conversar muito. E porque a criança também passa por esse processo de luto, a gente tem que ter muita sensibilidade para não criar culpa nas crianças, não criar medo, não criar traumas. A gente tem que deixar a criança expressar o que ela está sentindo. Às vezes, a criança não sabe expressar a sua raiva em palavras. Às vezes, ela até adquire um comportamento agressivo, mas é preciso sempre muito apoio e muito diálogo. E aí, no próximo slide, Daniela retoma. Gente, é incrível como o luto ele pode ser físico. Pode e é físico, né? E daqui para frente eu tomo um pouquinho de liberdade de falar e de incluir nesses exemplos a minha experiência de luto. Existe uma síndrome que se chama síndrome do coração partido. E isso é quando o seu coração, ele literalmente dói. Isso é real, isso existe.
O luto, por ser um processo de estresse extremo, ele aumenta a inflamação do corpo. Então, se você já tem algum problema de saúde ou alguma tendência a um problema de saúde, como essa quantidade de estresse extrema, ela abate o nosso sistema imunológico, é muito comum e muito possível que as pessoas que estejam em luto comecem a desenvolver ou a desabrochar doenças que talvez não tiveram antes, ou que tiveram e já tinham sido eliminadas e retornam. Então, assim, é muito comum que realmente as pessoas fiquem doentes durante esse processo de luto, e é importante que a gente preste atenção nisso, porque às vezes a gente fala, não, tem que ser forte, né, toca a vida, mas não é assim. Não é assim que as coisas acontecem, né? E as pesquisas mostram que a dor emocional, ela ativa a mesma região do cérebro que a dor física. Então, a dor, ela é muito real. E a gente tem que prestar atenção, não pode simplesmente jogar para lá como se não fosse nada, como se fosse frescura ou alguma coisa desse gênero, né? E a dor do luto, ela se estende de maneira redobrada a pessoas que tiveram um papel muito significante na vida da pessoa que se foi, como um cuidador, por exemplo. Pessoas que cuidaram de entes queridos que se foram, elas têm meio que dois processos de luto. Um é a perda da pessoa querida, e o outro é a perda do seu sentido de vida, porque até então o sentido de vida dessa pessoa era cuidar do ente querido. De repente ela se vê nesse vácuo sem saber para onde ir. E de novo, essas pessoas, elas acabam apresentando um nível de estresse extremamente alto. É difícil que elas encontrem a energia para continuar seguindo num primeiro momento. E é muito importante que familiares, que exista um sistema de apoio para essa pessoa que foi cuidadora, para que ela possa fazer a sua vida funcionar novamente. Nem todos conseguem fazer isso. Então, quando nós estivermos ao redor de pessoas que estão enlutadas, vamos prestar atenção. Às vezes, aquela dorzinha de cabeça, né, pode ter uma outra razão, pode ser uma questão do resultado do estresse, a pessoa começa a ranger os dentes, e esses sintomas que estão aí no slide, queda de cabelo, dor de estômago, processos inflamatórios, dor na mandíbula, são simplesmente consequências dessa baixa do sistema imunológico e de um processo inflamatório que se generaliza no corpo. E no próximo slide, a gente fala sobre o luto em tempos de pandemia com a Beth. Então, hoje em dia, né, não está havendo velórios, os caixões estão fechados. Agora, no estado de São Paulo, no máximo 10 pessoas por 1 hora. Então, essa experiência do luto sofreu uma ruptura. E isso acaba exacerbando esse sentimento de irrealidade, aquela fase de negação. Parece que o falecido está presente e não está. E porque o velório é um consolo, tem o apoio social nesse momento de despedida, tem essa função de ajudar a assimilar, a internalizar essa passagem difícil. Então, as pessoas muito criativas, elas estão usando as redes sociais, o Facebook, como uma forma de aliviar a dor da perda. Agora também estão sendo oferecidos até velórios online, né? Em que a família dá uma senha para aquela que ela convida para participar, né? Pelo Meet, pelo Zoom. E no próximo slide, a Daniela também nos fala sobre como viver o luto com dignidade. É importante a gente entender, e até mesmo como espíritas que somos, que o luto ele é um processo emocional. Né? Nós temos o entendimento da doutrina espírita, é muito consolador, mas a perda de um ente querido é um processo emocional, e isso não significa que nós não vamos nos sentir tristes.
e sofrer a perda dessa pessoa pelo distanciamento temporário que nós vamos ter. Isso é um processo normal de ser humano. Então, eu já ouvi pessoas espíritas falarem, olha, nós somos espíritas, a gente entende, então tá tudo certo. Well, mais ou menos, né, gente? Porque nós somos humanos ainda e é comum e é normal que nós sintamos a perda de alguém que seja querido e esteja perto de nós. E nem sempre ter esse conhecimento concilia com o que o nosso coração sente. Então, é importante que a gente se permita esse processo, viver esse processo de luto, né? Independente de qualquer religião. A questão do luto, ela é um processo humano, ela não é um processo religioso. Não existe luto certo, né? Então, o que para mim funcionou, talvez não funcione para outra pessoa. O luto, ele é um processo extremamente íntimo de cada um que o vive. E nós não podemos generalizar, né, para as pessoas como elas deveriam se sentir, o que elas deveriam fazer e como elas deveriam agir. Então, é importante que a pessoa que está vivenciando o luto se permita e se dê esse espaço para que ela o vivencie da maneira que ela consiga se expressar. É também importante que a memória de quem se foi, ela seja honrada. Então, existem pessoas que, num primeiro momento, querem se ver livre de todos os bens materiais daquela pessoa que se foi. E existem outras pessoas, né, num outro âmbito, que fecham a porta e não se recusam a lidar com essa questão. De novo, não há o que é certo e o que é errado. Nós sabemos que o luto normal, o luto natural, ele acontece e se dá entre 6 e 12 meses. Depois disso, pode já estar sendo uma questão patológica, mas dentro desse período, a pessoa nós precisamos respeitar a pessoa que está em luto, se nesse momento de hoje ela não está pronta a lidar com essas questões, mas ela ainda está se segurando a essa memória da pessoa que se foi, né? Amanhã, no próximo mês, se isso durar um período enorme, 2, 3 anos, já é uma outra questão que precisa ser olhada de outra maneira. Mas dentro do período normal de luto, nós precisamos respeitar o tempo que essa pessoa precisa. E o luto, ele não deixa de ser um processo solitário. É importante que nós tenhamos o apoio social dos que estão ao nosso redor, familiares, amigos, colegas de trabalho, eles são muito importantes, mas em algum momento nós precisamos, quando estamos passando por luto, nos dar um tempo de estarmos a sós, porque é nesse período de solitude que nós processamos o nosso luto, né? Estar sempre isolado não é bom, e estar sempre com alguém também não é bom. Sempre deve haver um equilíbrio, né? Mas é importante que em algum momento essa pessoa que esteja enlutada, ela tenha momentos de quietude. E procurar ajuda quando é necessário. Essa é difícil, né? Porque a gente tende a achar que, não, eu sei, eu conheço, eu tenho entendimento da doutrina, então eu devo estar bem e seguir a vida. Well, não, de novo, não é bem assim, não é? É importante a gente reconhecer quando precisa de ajuda. Eu, quando passei por luto, depois de 40, 50 dias que eu havia perdido meu irmão, aqui de volta sozinha, tocando a vida, eu percebi muito rapidamente que eu não ia conseguir sozinha. E fui procurar um grupo de apoio a pessoas enlutadas, que me fez muito bem. E de novo, né, o luto, ele é um processo natural, emocional, humano, não um processo religioso. Eu acho que é importante a gente destacar isso. E no próximo slide, a gente pode ver algumas práticas que a gente deve evitar
quando se lida com uma pessoa que está em luto. Primeiro, deixe as pessoas sentirem o que elas sentem. Né? O padre Fábio de Mello, quando perdeu a irmã dele por suicídio há pouco tempo, ele teve ataques de riso. Isso fez parte da experiência do processo dele. Né? Tem pessoas que estão tão chocadas que elas não conseguem chorar. Tem pessoas que, por outro lado, estão, né, chocadas de uma maneira que elas não conseguem vivenciar o luto, especialmente no momento que as coisas acontecem. Então, é importante que a gente deixe as pessoas sentirem o que elas precisam sentir para poder vivenciar esse luto, e isso faz parte da recuperação. A gente tem que ter muito cuidado com a religião também. A menos que nós sigamos a mesma filosofia, a mesma religião da pessoa que está enlutada, nós realmente devemos evitar comentários religiosos, porque o entendimento, e é um momento de tanta fragilidade que é comum as pessoas se rebelarem contra as suas próprias religiões nesse momento. Eu tenho várias histórias que eu poderia contar, mas o tempo não permite. Mas algumas frases que foram faladas, que eu coloquei aqui para dar um exemplo, do tipo, olha, eu ouvi que você ia ter gêmeos, acho que Deus achou que você não iria conseguir cuidar de 2, de uma vez só. Ai, Deus nunca nos dá mais do que nós podemos carregar. Então, assim, são frases que talvez por trás tenham uma boa intenção, mas elas não fazem nada para ajudar a pessoa que está passando pelo luto. E muitas vezes se nós não temos a experiência do luto, é difícil a gente saber o que falar para a pessoa, né? Então, o que acontece? Eu vou ali procurar nos meus arquivos mentais o que eu já vi em filme, o que eu já ouvi outra pessoa falar, o que eu já, em algum momento, ouvi de outra pessoa. E a gente acaba colocando isso para fora, porque é o arquivo que tem aqui. Mas se a gente se coloca por um momento, né, na posição dessa pessoa que está enlutada, a gente vê que muitas dessas frases, elas não ajudam. E às vezes elas até machucam a pessoa que está ouvindo. Uma outra coisa é que não há um lado bom do luto. Né? Nós temos o entendimento, aqui na doutrina espírita, de que a pessoa volta à pátria espiritual, de que a verdadeira casa é o mundo espiritual, não é a vida corpórea aqui na Terra. Nós temos esse entendimento. Mas o luto, ele é meio que separado desse entendimento, né? E não existe um lado bom do luto. Então, nós não podemos falar para as pessoas coisas do tipo, pelo menos você tem outros filhos, ou pelo menos o fulano não morreu de AIDS, ou pelo menos agora você tem a sua vida de volta. Coisas desse tipo. Né? A gente talvez fale essas coisas para tentar amenizar a dor da pessoa, mas não é bem isso que acontece. O humor, gente, não. Ponto final. Não tem nem o que falar. E uma outra coisa que é importante comentar é que o luto, ele não é nosso, né? Eu me lembro que no velório do meu irmão, quantas vezes as pessoas chegavam para falar comigo e começavam a falar do seu luto, né? Quando a sua pessoa morreu, quando outra pessoa morreu, e eles acabavam entrando num redemoinho de histórias que me deixavam exausta. Eu não tinha nem energia para ouvir aquilo tudo. Então, o momento de estarmos perto de uma pessoa de luto é uma grande oportunidade da gente ter caridade, de exercitar empatia, de exercitar caridade, e de realmente nos colocarmos no lugar dessa pessoa, não falando ou fazendo coisas que nos façam bem, mas falando e fazendo coisas que façam bem a essa pessoa. E é isso que eu acho que às vezes a gente tem dificuldade de fazer. E o último é, me avise se precisar de algo. Então, nós temos aqui uma pessoa que está em choque, que está devastada, muitas vezes não tem energia para pentear o cabelo,
e a gente ainda põe para a pessoa o encargo de entrar em contato conosco. Então, é muito importante que a gente esteja à disposição de maneira ativa. Olha, o que é que você precisa de mim? O que é que eu posso fazer para te ajudar? Né? Existe uma tradição muito bonita aqui nos Estados Unidos, com relação ao luto, que diz que o que acontece é que primeiro as pessoas são enterradas 2, 3, às vezes até 4 semanas após a morte. Então, isso dá um período de tempo para que a pessoa consiga processar isso um pouco mais antes do processo funerário acontecer. No Brasil, tudo acontece muito rápido, às vezes a pessoa não consegue nem processar aquilo no momento do velório, do enterro ou da cremação. A outra coisa que acontece aqui é que as pessoas se reúnem após essas cerimônias funerárias, né? Então, elas celebram, elas falam, elas estão ali dando apoio. É muito comum, por semanas, as pessoas, os vizinhos virem, eles vêm com caçarola de comida e olha, eu estou indo no mercado, o que você precisa? De uma maneira muito prática, né? Olha, eu vou cuidar dos seus filhos hoje, porque eu estou em casa, eu estou com tempo, tira um tempo para você descansar. São essas coisinhas que, às vezes, elas tocam a gente de uma maneira muito mais profunda do que você mandar um cartão bonito e um vaso de flores. E no próximo slide, aí a gente tem algumas melhores práticas para como lidar com pessoas que estão em luto. Então, a gente viu algumas coisas para evitar e agora algumas dicas para quem não tem a experiência do luto ainda e não sabe o que falar. E é difícil a gente saber o que falar. E nessa situação, talvez não seja preciso falar muito, né? Faça uma oração para essa pessoa, para sua família, faça uma oração para a pessoa que se foi. Um simples eu sinto muito, meus pêsames. Né? Às vezes a gente quer tanto ajudar que a gente acaba atrapalhando. Se você tem uma história bacana para contar sobre a pessoa que partiu, não é no velório, no enterro que é a hora, mas depois. Vai tomar um café com essa pessoa, conte uma história que acalente o seu coração. E, de novo, coloque a caridade em prática. Né? Faça algo para realmente ajudar essa pessoa. Eu me lembro que eu fiquei 2 ou 3 meses sem fazer compra, sem pôr o pé no mercado, porque eu não tinha energia para sair de casa. Eu malemar conseguia ir para o trabalho. Então, assim, quando a minha vizinha foi para mim no mercado, aquilo para mim foi muito bom, foi muito tocante que ela fosse no mercado para mim. Coisa simples dessa maneira. Né? Então, quanto mais simples, e às vezes se a gente não sabe o que falar, a gente não precisa falar, só a nossa presença, só de estarmos ali dispostos, já diz bastante. E no próximo slide, para terminar a nossa apresentação de hoje, eu achei que seria muito legal nós terminarmos com essa oração pelas pessoas a quem tivemos afeição, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa oração, ela me sustentou por muito tempo, quando eu perdi o meu irmão. E eu gostaria de pedir licença aqui e dedicar essa oração a todas as pessoas que estão em luto nesse momento, todas as suas famílias que estão sofrendo a perda de um ente querido, e para todos que também partiram. E eu vou ler o prefácio e a Beth vai ler a oração. O prefácio, ele diz assim: que horrenda é a ideia do nada. Quão de lastimar são os que acreditam que no vácuo se perde, sem encontrar eco que lhe responda, a voz do amigo que chora o seu amigo. Jamais conheceram as puras e santas afeições os que pensam que tudo morre com o corpo. Que o gênio que com a sua vasta inteligência que iluminou o mundo é uma combinação de matéria que qual sopro se extingue para sempre. Que do mais querido ente de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado não restará senão um pouco de pó que o vento irremediavelmente dispersará.
Como pode um homem de coração conservar-se frio a essa ideia? Como não o gela de terror a ideia de que um aniquilamento absoluto e não lhe faz ao menos desejar que não seja assim? Se até hoje não lhe foi suficiente a razão para afastar de seu espírito quaisquer dúvidas, está aí o Espiritismo a dissipar toda a incerteza com relação ao futuro, por meio das provas materiais, que, dada a sobrevivência da alma e da existência dos seres além-túmulo. Tanto assim é que, por toda parte, essas provas são acolhidas com júbilo. A confiança renasce, pois que o homem doravante sabe que a vida terrestre é apenas uma breve passagem conducente à melhor vida, e que seus trabalhos neste mundo não lhe ficam perdidos e que as mais santas afeições não se despedaçam sem mais esperanças. Lá no Evangelho do Espiritismo, capítulo 23, 28 e 36. Pode ser assim, né, Luz? Para finalizar, Fernando. Então, acolhe favoravelmente, ó Deus de bondade, a prece que vos dirijo, pelo Espírito desse nosso ente querido, faze-lhe perceber as tuas divinas e facilita-lhe o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos levem a eles as minhas palavras de pensamento. E tu, que eu tanto queria nesse mundo, ouve a minha voz que te chama para dar-te uma nova prova da minha afeição. Deus permitiu que fosses ligado antes de mim. Queria lamentá-lo sem demonstrar egoísmo, porque isso é que queria desejar que continuasse feito as penas e outro da vida. Depois, com resignação, momento da nossa união, nesse mundo mais feliz, chegasse de mim, vencer que a nossa separação é momentânea e que, por mais longa possa me parecer, a separação se esvai diante da eternidade de ventura que Deus promete aos eleitos. Que a sua bondade me livre de fazer qualquer coisa que possa reparar esse instante desejado e que assim me traz do meu cativeiro terreno. Como é doce consolar a certeza de não haver entre nós que um véu material que esconde meu olhar, a certeza de que posso estar aqui ao meu lado, ver-me e ouvir-me como fora, de que não esqueces da maneira ou não esqueço, de que os nossos pensamentos se confundem incessantemente e que o teu me segue e me ampara sempre, que a paz do Senhor esteja contigo. Obrigada, amigos. Nós vamos compartilhar com vocês esse PowerPoint depois. Essa prece que a Beth nos leu, ela está presente no livro no Evangelho, na coletânea de preces no final. Então, é a oportunidade de compartilharmos essas orações. Nós vamos agora acompanhar o Fernando, que vai fazer essa melodia que nos mantém nesse enlevo. Com você, amigo. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar
Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida nesse meu lugar. É a vida nesse meu lugar. É a vida. É a vida desse meu lugar, é a vida. É a vida desse meu lugar, a vida. Gratidão, amigo. Como a música faz bem para nossa alma. A letra, a melodia nos envolve. Gratidão, querido. Temos agora alguns minutos. Alguém quiser falar alguma coisa, abre o microfone, fala seu nome. Se refazendo, né? Ok. Abra o seu microfone, Dorival. Rapidamente só, um abraço fraterno a todos, uma boa noite a todos. Fernando, prazer em conhecê-lo. Elizabeth, Olímpia, todos. Hoje eu tenho as outras atividades, como vocês sabem, muitos sabem, na outra casa também, né, dos nossos encontros, mas hoje eu não poderia deixar de estar aqui para deixar o meu modesto e singelo sentimento, né, a 3 companheiros muito queridos da União Espírita, da sala de passes, em que eu modestamente tenho a condição, né, dada por Deus e pelo Dr. Anselmo de fazer parte dessa seara, que é a G, a Neuza e o seu José. Hoje o tema foi
absolutamente próprio, né, para esses momentos em que estamos atravessando, né? Porque é como foi dito hoje, sabemos de todas as condições, sabemos desse nosso retorno ao plano espiritual, sabemos que G, Neuza, São José e tantos outros podem estar de uma forma ou de outra no plano espiritual. E nossa mente sempre querendo que estejam bem, né? Mas o nosso sentimento, nós somos ainda seres que amamos, né? E que gostamos muito. E essa partida, esse distanciamento, nos traz uma certa tristeza, né? Mas não uma tristeza ruim, uma tristeza porque a gente é meio egoísta, né? A gente gosta das pessoas que gostamos, que amamos, né? E a gente quer que elas estejam sempre conosco. Mas, infelizmente, não é possível. E temos que respeitar os desígnios do Pai. Mas isso não faz com que a gente não possa ter os nossos sentimentos, né? Então, hoje eu fiz muito esforço de poder estar aqui, mas, como eu disse, né? Por todos, mas por esses 3 seres especialmente. A G, o São José e a Neuza, desde que eu estou no Luz, trabalhei com eles na sala de paz, ali do lado. Grandes abraços em cada noite de trabalho, vamos lá. Aí, quando, né, o luto bate, né, o luto chega para cada um de nós, a gente sente muito a falta, mas sobra em nós o desejo e a fé de emanar a melhor energia para que esses irmãos sejam realmente amparados e que no tempo de cada um, o despertar deles sejam de muito esclarecimento, de muita paz, né? Isso é o principal. E eu quis dividir com todos vocês essas energias. Já fizemos a nossa oração aqui no nosso lar, eu e minha amada baixinha, mas eu queria com vocês, porque vocês são a união também, né? E aí eu falei, hoje eu preciso estar junto com esses irmãos e mentalizar esses 3 e todos os demais nossos irmãos, né? Mas me permitam esse momento, né, de lembrar desses 3. O São José, com quase 90 anos, chegava no início ao fim dos trabalhos. Às vezes, eu sentia um cansaço ali e tal, mas o São José ali em pé, firme. Eu falei, eu não posso sentar, eu tenho que ficar em pé, né? Porque ele está me dando essa força, a G e todos. Então, gente, vamos lembrar desses nossos irmãos com essa fé, com esse carinho, desculpa a emoção, né? Mas o estudo de hoje nos trouxe isso. Faz parte de nós, né? Sabemos de tudo. Quer dizer, sabemos de tudo. Desculpa. Sabemos de alguma coisa que possa ocorrer, né? Com a nossa estadia no plano espiritual, né? Mas a gente vai realmente emanar todas as energias e paz a esses nossos irmãos e a todos os nossos irmãos. Obrigado. Gratidão, amigo. Obrigado. Suas palavras representem todos nós. Gratidão. São muitas as pessoas que nós temos nas nossas listas, né? Para quem não está habituado, nas nossas vibrações, nós colocamos também os abortados, que precisam dessa energia de carinho e de força para eles se prepararem para um retorno. E que essa energia de hoje também chegue àqueles nossos amigos ou pessoas mais distantes que estão hospitalizados ou que estão sendo tratados em casa. E também a toda a equipe médica, a equipe de limpeza, a equipe de recepção, que tem que tomar aquele cuidado quando as pessoas estão chegando, a parte administrativa, a equipe de enfermagem, que são os anjos guardiões que estão ali ao lado, representando a família, e a equipe médica. Então, que o doutor Anselmo
toda a sua equipe, envolva a todos. Mais uma pessoa para falar, ainda dá tempo. Mais alguém? Abre o seu microfone. Mais uma pessoa. Estamos todos muito envolvidos. Gratidão, Beth. Gratidão, Dani, pela maneira como vocês colocaram a energia do assunto. Fernando, gratidão pela escolha das músicas. E como eu sempre falo, é muito interessante como a equipe espiritual sabe fazer o trabalho. A programação de convidar as pessoas e definir os temas é de um mês para o outro. Não é assim na semana que as coisas acontecem. Está tudo planejado. Papai do céu sabe fazer as coisas. Então, que nós tenhamos a leveza de perceber as intuições. E quando a gente retoma a alegria do Dr. Anselmo, que ele diz vai dar tudo certo, é essa alegria da leveza de viver o agora da melhor maneira que a gente conseguir, para quando o nosso passaporte for carimbado, para voltar para a casa do Pai, a gente possa ir com menos sofrimento. Vai haver dificuldade, porque é uma mudança energética muito grande, mas que a alma não sofra tanto. Então, gratidão por esse tema, gratidão por tudo que nós tivemos hoje. Se ninguém mais quiser falar alguma coisa, a gente vai pedir para o Fernando fazer a nossa prece de encerramento. E enquanto ele estiver cantando, vamos enviar energia para aquela lista nossa de vibração, aquelas pessoas que estão na nossa mente, que a gente visualiza. Vamos mandar essa energia para eles. Com você, Fernando. Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Faça uma lista dos sonhos que tinha, quantos você desistiu de sonhar, quantos amores jurados para sempre, quantos você conseguiu preservar, onde você ainda se reconhece, na foto passada, no espelho de agora. Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora, quantos mistérios que você sondava, quantos você conseguiu entender, quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer, quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você. Quantas canções que você não cantava, hoje subia para sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acreditam que amam você.
nos mantendo nessa energia. Vamos nos imaginar na sala de passes, elevando as mãos, visualizando uma cascata de luzes que a equipe espiritual nos coloca. As mãos espalmadas no topo da cabeça, harmonizando o nosso coronário, descendo suavemente no frontal entre os olhos, a garganta, o nosso laríngeo, o centro do peito cardíaco, colocando aí a cor rosa e a cor verde, descendo na parte gástrica, o solar, o esplênico, o básico, soltando as mãos, espreguiçando, nos abraçando como se nós estivéssemos abraçando o Dr. Anselmo. Ele receba toda essa energia, a equipe amorosa do Dr. Bezerra de Menezes. Gratidão, amigos. Mais uma vez, Beth, Dani, Fernando, pela energia de hoje. Tem um recado aqui da Mônica Ompolini, que ela quer saber como que ela consegue o link das palestras. Você deve estar no grupo Tarefeiros ou Evangelho do Luz Divina. Então a gente coloca o link toda sexta-feira, em torno do meio-dia, mais ou menos, a gente coloca o link. Verifique nas próximas semanas se você recebe ou não. Gente, tchau! Com alegria, mandando muita energia boa para todo mundo se fortalecer. Os de Beijo a todos. Tchau, gente. Gratidão. Gratidão, obrigada por essa noite. Gratidão. Muito obrigado. Valeu, Dani. Valeu, gente. Obrigado, viu? E? Muito obrigada Johnny? mesmo. Obrigada, Dani. Obrigada, A Beth. palestra foi linda, viu? Valeu. Muito linda. Obrigada Silvio, a todos. abração, querida. Luz, valeu. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Elizabeth, grande beijo. Tchau, gente. Oh, Sandra. Boa noite a todos. Beijo de cada uma. Valeu, gente. Boa noite, gente. Fique com Deus. Obrigado, Beth. Obrigado, Daniela. Miguel também. Ao Fernando. Obrigado, Luiz. Tchau. Fique em paz.